Olá pessoal, bom dia. Bom, o título deste meu vídeo aqui é o seguinte: Valdo Vieira, uma crítica. Então veja bem, olha, o professor Valdo Vieira, ele já desencarnou o ano passado, né? Ele foi o propositor da conscienciologia e eu já havia algum tempo atrás, na época que ele ainda estava vivo, né? Eu fiz uma crítica a ele e provavelmente ele mesmo tenha visto, né? Se bem que ali era algo assim, foi algo bem simples, algumas poucas palavras, né? Tá certo? Então, à medida que o tempo vai passando agora, depois que ele desencarnou, né? Porque ele foi uma pessoa muito influente no meio espiritualista, né? Aqui no Brasil, né? Tá certo? Então, como eu falei, eu já havia feito uma crítica, mas foi algo assim, foi algumas poucas palavras, né? Tá certo? Então, hoje já existe muita gente aqui fazendo vários questionamentos a respeito das ideias que ele deixou, né? Que ele propôs, assim, tal, né? E eu fui aluno dele, né? Tá certo? E eu o conheci pessoalmente. E este vídeo aqui, assim como os demais, é apenas uma crítica, né? Tá certo? Ele que gostava tanto de fazer críticas e, enfim, de questionamentos sobre a vida, sobre pessoas em geral, né? Ele tinha as opiniões dele, tá certo? Então eu fiz aqui uma crítica. Eu tenho um projeto pessoal meu, né? Este aqui, ó. Vivência parapsíquica, né? Tá certo? Algumas pessoas já me pediram e quando alguém me pede assim, é só mandar um e-mail que eu mando para a pessoa gratuitamente, eu não cobro nada. Tá certo? Então, esta crítica eu vou segmentá-la em outros vídeos, né? Porque os meus vídeos são de curta duração, tá certo? Então, como eu disse, eu já vi agora que depois que ele desencarnou, né? Dessomou, né? Como ele gostava de falar, né? Que a conscienciologia tem um vocabulário próprio, né? Tá certo? Desenvolvido por ele mesmo e pelos colaboradores dele, né? Tá certo? Tá, eu já estudo este assunto há 30 anos, mais ou menos. Tá, então eu posso falar assim, porque, que nem eu falei, eu conheci pessoalmente. E à medida que o tempo vai passando, né, vão surgindo pessoas fazendo questionamentos diversos sobre isso, sobre aquilo, sobre o posicionamento dele, as ideias dele, né, que ele deixou, que ele propôs, assim, tal, né, tá certo? Então, que nem eu falei, eu pretendo fazer essa crítica aqui com a relativa tranquilidade, já que da vez anterior eu fui bastante superficial, né, tá certo? Então veja bem, olha, uma crítica, né? O Valdo Vieira. Uma crítica ao empresário brasileiro, classe média alta, Valdo Vieira, que além de empresário, também era médico, odontólogo e propositor da conscienciologia. Então, olha, eu vou começar, olha, veja bem, olha, pontos positivos. Ele era desenvolvido parapsíquico. Então, quem o conheceu de perto, e isso era inegável, tá certo? Ele era um cara desenvolvido, assim, parapsiquicamente, tá certo? Ele deixou vários livros importantes com muitas informações sobre a vida extrafísica, tá certo? Ele deixou uma obra aí, tá certo? Consolidada. Agora, esses aí são os pontos positivos que eu enxergo, né? Assim, nesse sentido. Agora, pontos negativos. Eu observei falhas graves nele. Algumas delas descrevo a seguir. Então veja, neste meu projeto aqui, ó, aqui, eu fiz essa crítica aqui, né, que ela é bastante extensa. Tá, então, ele tinha pontos positivos, como todo ser humano. Tinha limitações, tinha defeitos pessoais, então ele tem os pontos positivos e os pontos negativos. Tá certo? Então nós temos que ter mente aberta para analisar isso tudo. Tá? E sermos isentos de tendenciosidade, enfim. Tá certo? Então tem que ser uma crítica isenta, que é o meu caso aqui, né? Tá certo? Então ele tinha, como eu falei aqui, ó, ele era desenvolvido parapsiquicamente, né? Eu o conheci pessoalmente, ele dominava essa questão das energias, experiência, projeção consciente e tal, né? Agora ele tinha pontos negativos e eram as falhas graves. Ele cometeu alguns erros assim bem sérios mesmo, tal, né? Tá certo?
E isso é o meu ponto de vista, mas estou vendo lá na internet que existem sites assim também já observando, analisando isso tudo aí, na obra que ele deixou, né, os pontos positivos e os pontos negativos, né? Tá? Tem sites lá na internet já também, né? E isso é bom, né? Pessoas que questionam isso assim de uma maneira isenta, né? Então, olha, neste mundo não existem pessoas perfeitas. Por mais evoluídas que sejam, sempre apresentam algum tipo de deficiência ou defeito pessoal a ser corrigido, ou limitações de todos os tipos, né? Eu vou escrever algumas linhas sobre o professor Valdo Vieira, que era um importante líder na área do parapsiquismo e que teve grande influência sobre mim na minha juventude. Tá certo? Então ele era um líder espiritual, né? Tá? E ele teve muita influência na minha vida e na vida de muitas pessoas quando eu era jovem, né? Tá certo? Obviamente que conforme a gente vai amadurecendo, as ideias vão se modificando, né? A gente vai mudando as coisas, vai aprendendo a pensar por conta própria, né? Tá certo? Então, olha, trata-se apenas de uma crítica. Eu não vou jogar pedra nem confete. Então a minha crítica é isenta, tá? Olha, a maioria do povo brasileiro é pobre ou classe média baixa. O professor Valdo Vieira se gabava da posição social que sempre ocupou, ou seja, classe média alta. Ele não conhecia as dificuldades vividas pela maioria das pessoas brasileiras no seu dia a dia. Então, olha, a perspectiva de interpretação da vida dele perante os demais é essa. Então, veja bem, você é médico? Então, olha, poucas pessoas são médicas nos dias de hoje. Agora, veja bem, olha, ele era médico, então veja, olha, na época que ele se formou médico, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias tinham condições de fazer um filho se tornar médico, porque é período integral, é muito caro, todos nós sabemos disso. Nos dias de hoje é um pouco mais fácil, mas veja, a profissão dele era médico, a profissão principal dele. Ele também era empresário, era odontólogo, né? Tá certo? Então veja, a perspectiva de visão dele, do povo, era essa, não tem como, porque era o meio dele, ele era médico. Então olha, então a perspectiva de enxergar as pessoas era essa, a primeira perspectiva dele, tá certo? Então a maioria do povo brasileiro ou é pobre ou é classe média baixa, tá certo? Então ele não conhecia as dificuldades vividas pelo povo, veja, tá certo? Ele era sangue azul. Tá, ele era um cara assim que nasceu no berço de ouro, usando o palavreado popular. Tá, então a gente já começa a partir dessa premissa aí, que ele era um cara de classe média alta, né? Os pais dele, o pai dele parece que era dentista, a mãe também ocupava cargo bom, tal, né? Ele veio de uma família de classe média alta, assim. Tal. Então veja, ele enxergava, assim, ele enxergava as outras pessoas assim, tá, sob a perspectiva dele, pessoal dele, da vida dele, tá certo? Então, ó, eu preciso até alterar aqui, porque agora na minha crítica aqui, eu preciso acertar os verbos aqui, que agora tem que ser colocado no passado, porque ele já não está mais vivo, né? Tá certo? Olha, eu o vi perder a cabeça algumas vezes quando frequentava o Instituto Internacional de Projeciologia em 1988. E ficava pensando comigo, como pode o amigo do Serenão ser tão esquentadinho? Ele falava tanto em autocontrole, às vezes encolerizava-se. O Hitler ficaria com inveja dele. Então veja bem, ele falava muito em autocontrole, então era um contrassenso aquilo ali. Eu conheci ele pessoalmente, assim, quando ele tinha 55 anos de idade, ele foi meu professor. Então, era um cara novo quando eu conheci ele, 55 anos de idade, era mais ou menos isso, 50 e poucos anos. Tá? Eu vou interromper esse vídeo e já vou começar o próximo. Bom dia.